Saudações, nobres amigos. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de matemática e professor de física. Hoje nós temos um tema muito importante da matemática que fala sobre conceitos trigonométricos básicos. Na geometria euclidiana, uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e a equidistância do raio da circunferência. Linha curva fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo do centro. Então temos aqui uma circunferência, temos aqui o ponto fixo, esse ponto O. Do ponto fixo até o ponto E, nós temos o raio. Do ponto C ao ponto D, nós temos o diâmetro. Já do ponto A ao ponto B, nós temos o que é chamado de corda. Falaremos sobre arcos e ângulos. Temos aqui essa circunferência de ponto fixo O, e na extremidade dessa circunferência nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B, que nós vamos chamar de arco L. Esse arco gera esse ângulo central alfa, ou seja, o ângulo AOB, que é chamado de ângulo central. Falaremos agora sobre o comprimento de uma circunferência de raio R. Qualquer circunferência, a medida do seu comprimento é dividida pelo seu diâmetro, que nós vamos chamar da letra grega π, ou seja, comprimento pelo seu diâmetro é igual a π. Assim, podemos dizer que o comprimento de uma circunferência é π vezes d. Como d equivale a 2r, podemos dizer então que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Vamos falar sobre a relação entre as unidades para medir arcos. Alguns exemplos de conversão. Nós vamos utilizar a regra de 3. Temos aqui transformar 30 graus em radianos e transformar 3π sobre 4 radianos em graus. Primeiramente, 30 graus em radianos. Se 180 graus equivale a π radianos, significa que 30 graus equivalem a x. Multiplicando cruzado, 180 vezes x é igual a 30 vezes π. Assim, x é igual a 30π sobre 180. Simplificando 30 por 180, dizemos que x é igual a π sobre 6 radianos. E 3/4 radianos em graus. Sabemos que 180 equivale a π radiano. X equivale a 3π sobre 4. Multiplicando cruzado, x vezes π equivale a 180 vezes 3π sobre 4. Vamos simplificar π e vamos simplificar 180 por 4. O valor de x equivale a 135 graus. Temos aqui alguns ângulos notáveis, como 90 graus, que equivale a 2π radianos. 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Uma observação importante: o radiano é a medida de um ângulo central em uma circunferência onde o comprimento do arco é igual ao raio dessa circunferência. Temos aqui uma circunferência de ponto fixo O e temos aqui entre o ponto A e o ponto B a medida de um arco. Se o valor desse arco em função desse ângulo central alfa for igual ao raio dessa circunferência, isso significa que o valor desse arco AB equivale a 1 radiano. Vamos converter graus em radianos. 120 graus em radianos. Se 180 graus equivalem a π radianos, 120 graus equivalem a x. Multiplicando cruzado, 180 vezes x é igual a 120 vezes π, onde x será igual à simplificação de 120 por 180, que vai dar 4π sobre 6 radianos. 234 graus em radianos. Se 180 graus equivale a π radianos, 234 graus equivalem a x. Assim,
180 vezes x, multiplicando o cruzado, é igual a 234 vezes o π. Isso significa que x é igual a 234 π sobre 180. Simplificando esses valores, vamos dizer então que x é igual a 117 π sobre 90 radianos. 200 graus em radianos. Se 180 graus equivale a π radianos, 200 graus equivale a x. Vamos multiplicar cruzado, 180 vezes x é igual a 200 vezes o π. Assim, x é igual a 200 π sobre 180. Simplificando esses valores, vamos dizer que x é igual a 10 π sobre 9 radianos. E por fim, 110 graus em radianos. Sabemos que 180 graus equivale a π radianos. Então, 110 graus equivalem a x. Vamos multiplicar cruzado. 180 vezes x é igual a 110 π, onde x é igual a 110 π sobre 180. Simplificando esses valores, dizemos então que x equivale a 11 π sobre 18 radianos. Unidade para medir ângulos e arcos. Precisamos encontrar o comprimento linear do arco, que nós vamos chamar de L. Seja essa circunferência do ponto circular O e o arco AB. Temos aqui o raio dessa circunferência. Para encontrarmos o comprimento linear desta circunferência, basta multiplicar o comprimento angular, alfa, vezes o raio dessa circunferência. Vamos calcular o ângulo em radianos em cada item. Letra A. Nós temos aqui essa figura, onde temos o valor do raio 10 centímetros e o comprimento linear do arco 12 centímetros em função do comprimento angular alfa. Sabemos que o comprimento linear é igual ao comprimento angular vezes o raio e que o comprimento angular alfa é igual ao comprimento linear do arco dividido pelo raio. Assim, o comprimento angular alfa, essa primeira figura, será o valor do arco, ou seja, o comprimento linear desse arco, 12 centímetros, dividido pelo raio, 10 centímetros. Dessa maneira, o comprimento angular deste ângulo alfa equivale a 1,2 radianos. Nessa figura, alfa, que é o comprimento angular, equivale ao comprimento linear do arco L dividido pelo seu raio. Assim, o comprimento angular alfa equivale ao arco, que vale 4π, dividido por 6, que é o raio. Simplificando esses valores, dizemos então que o comprimento angular dessa figura equivale a 2π sobre 3 radianos. Circunferência trigonométrica. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio tem uma unidade de comprimento e na qual o sentido positivo é o sentido anti-horário. Vamos observar aqui nessa figura que nós temos aqui uma circunferência cortada por um sistema de coordenadas cartesianas x e y. Aqui é o ponto de origem da circunferência e temos 4 pontos: o ponto A, o ponto B, o ponto A' e o ponto B'. Observe que a distância entre esses pontos tem uma unidade. Do ponto 0 ao A tem uma unidade, do ponto 0 ao B tem uma unidade, do ponto 0 ao A' ele tem uma unidade, mas em função do sentido é menos uma unidade, e no ponto B' tem uma unidade, porém em função do sentido da reta, aqui o valor também é menos 1. O sentido positivo nesse esquema, nesse sistema, ele é positivo, ele é anti-horário. E o sentido negativo é um sistema horário. Neste ponto aqui, temos a origem dos arcos. Os eixos x e y dividem a circunferência trigonométrica em 4 partes congruentes chamadas de quadrantes, que são numeradas de 1 a 4 e contadas a partir do ponto A no sentido positivo. Então temos aqui essa circunferência, ela tem a sua origem nesse primeiro eixo x, que nós vamos chamar de 0 graus.
no sentido anti-horário, no sentido positivo. Nesse ponto temos já um ângulo de 90 graus. Nesse ponto, um ângulo de 180 graus. Nesse ponto, um ângulo de 70 graus. E no final, um ângulo 360 graus, que corresponde a uma volta completa. De 0 graus a 90 graus, nós temos o primeiro quadrante. De 90 a 180 graus, nós temos o segundo quadrante. De 180 até 270, temos o terceiro quadrante. E por fim, de 270 até 360 graus, nós temos o quarto quadrante. Já nessa circunferência, nós vamos medir os ângulos em função do quadrante em radianos. Aqui tem a origem, é 0. Nesse ponto B, corresponde a π sobre 2 radianos. Nesse ponto, no ponto A', nós temos aqui π radianos. Já nesse ponto, no ponto B', nós temos 3π radianos. E, por fim, nesse ponto de chegada, nós temos o valor em radianos de 2π radianos. Nós temos aqui umas observações importantes. Os pontos A, B, A' e B', eles não são considerados pontos de quadrantes. Significa que eles não estão inseridos nos quadrantes como primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, porque eles são pontos de eixo. Vamos observar aqui, por exemplo, que nós podemos formar nesse ponto XY um arco, que vamos chamar de arco L. Para todo ponto XY pertencente à circunferência trigonométrica, os valores desses arcos eles estarão inseridos, por exemplo, no ponto X de 1 a menos 1 e no ponto Y de 1 a menos 1. Então, desta maneira, analisando então os arcos que medem de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π radianos, nós temos as seguintes situações. São do primeiro quadrante todos os arcos cujas medidas estão entre 0 e 90 graus, ou 0 e π sobre 2 radianos. São do segundo quadrante todos os arcos cujas medidas estão entre 90 e 180 graus, ou π sobre 2, ou π radianos. São do terceiro quadrante todos os arcos cujas medidas estão entre 180 graus e 270 graus, ou π ou 3π sobre 2 radianos. E são do quarto quadrante todos os arcos cujas medidas estão entre 270 graus e 360 graus, ou 3 sobre 2 π radianos, ou 2π radianos. Vamos falar agora sobre arcos côngruos ou congruentes. Arcos côngruos ou congruentes são arcos que possuem a mesma extremidade em um círculo trigonométrico, mesmo que as suas medidas sejam diferentes. Temos, por exemplo, aqui esse círculo trigonométrico. Vamos traçar nesse círculo um arco alfa de 45 graus. Então temos aqui esse arco, ele se inicia aqui na origem e ele vai parar nesse ponto. Vamos observar agora outro arco, agora de 405 graus. 405 graus equivale a 360 mais 45. Significa que ele vai dar uma volta e vai parar nessa extremidade. Temos agora outro arco, 765 graus, que equivale a 2 vezes 360 graus mais 45 graus. Significa que ele vai dar 2 voltas nesse círculo trigonométrico e vai parar nessa extremidade de 45 graus. Vamos ver agora outro arco, 1125 graus, que equivale a 3 vezes 360 graus mais 45 graus. Significa que ele vai dar 3 voltas de 360 graus e ele vai parar nessa extremidade. E 1485 graus? 1485 graus significa que ele vai dar 4 voltas de 360 graus e ele vai parar nessa extremidade de 45 graus.
O que eles têm em comum? Observem que eles param nesta mesma extremidade no valor de 45 graus. Significa que estes arcos eles são côngruos ou congruentes, que eles possuem a mesma extremidade. Temos agora mais esse arco, que a gente não sabe o valor dele em graus. Para que esse arco seja arco côngruo com os demais, temos que multiplicar por uma constante K vezes 360 graus, ou 2π, mais este ângulo alfa. Esse arco, nós vamos chamá-lo de arco trigonométrico. Já esse primeiro arco, nós chamaremos de arco de primeira volta ou primeira determinação positiva. De um modo geral, se um arco médio alfa graus, os arcos côngruos a eles podem ser dados pela expressão alfa graus mais K vezes 360 graus, desde que K pertença ao conjunto dos inteiros. E esse K significa número de voltas. Vamos agora fazer esse exercício. Verifique se os arcos de medidas 6.230 graus e 8.280 graus são côngruos. O primeiro arco 6.230 graus equivale a 17 vezes 360 graus mais 110 graus. Já o segundo arco 8.380 graus equivale a 23 vezes 360 graus mais 100 graus. Observe que o primeiro para na extremidade 110 graus e o segundo para na extremidade 100 graus. Isso significa que esses arcos de medidas não são côngruos. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.